E aí, você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui numa sexta-feira. Mas a partir de agora você já sabe que todo dia 2 de cada mês tem Partiu 25K. Então vamos falar um pouco sobre nossa carteira de investimentos aqui do canal, onde eu invisto e mostro para vocês a rentabilidade, a perda também, todos os meses, para você ir acompanhando e aprendendo um pouco mais e também observar na prática como investir e os resultados. Primeiramente, falar sobre a meta. Vocês sabem que nesse quadro, nossa meta é chegar até R$ 25.000 em maio do ano que vem, 2025. Agora está faltando aproximadamente R$ 14.500, que é quase a metade da nossa meta. E para a gente alcançar esse resultado, a gente vai ter que aumentar ou uma coisa ou outra. Ou teremos que aumentar nossos aportes a cada mês, que faltando 9 meses, terá de ser de aproximadamente R$ 1.600 por mês. Ou então teremos de aumentar nossa rentabilidade, para que o valor que a gente tenha hoje renda mais, para a gente começar a chegar mais próximo dessa meta. Falando um pouco sobre as condições econômicas desse último mês, tudo que aconteceu, na reunião do Copom, de novo a Selic foi mantida a 10,5%. Então, uma noção que dá pra gente ter do que eu comentei nos últimos vídeos. É que a Selic vai se manter estável, continua se mantendo estável, e é improvável que ela caia bruscamente nos próximos meses, tendo a chance até de que ela suba de novo. Além disso, lá nos Estados Unidos é ano de eleição. Você deve ter acompanhado tudo o que aconteceu, o atentado ao ex-presidente Donald Trump, a desistência da candidatura do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E por que isso é importante para nós? Como eu já cansei de falar aqui para vocês, Estados Unidos acaba sendo a maior economia do mundo e interfere em todos os países e no Brasil também. Isso ocorre de forma muito forte. Então, atualmente nos Estados Unidos está uma taxa de juros muito alta, pelo menos alta para os padrões deles, que não é comum. Além disso, eles estão tendo que tentar controlar sua inflação, pois atualmente os Estados Unidos possuem mais dívida do que eles têm de PIB ao ano. Então, isso é resultado de políticas deles que acabam inflacionando muito o mercado interno. Como, por exemplo, o próprio ex-presidente Donald Trump está querendo, seus projetos, caso ele seja eleito, aplicar um protecionismo no mercado americano. No entanto, se você aumenta as taxas para produtos vindos de fora, você acaba também aumentando o preço do mercado nacional. Assim como ele também quer proibir a entrada de imigrantes, pelo menos reduzir toda essa parte, você também acaba gerando uma inflação no mercado nacional, pois com menos funcionários disponíveis, as empresas terão que pagar mais para cada funcionário. No entanto, para ela não perder o lucro, ela vai fazer o quê? Vai aumentar o valor do seu produto. Então é importante a gente ter esse olhar para o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que acaba refletindo muito aqui na gente. E qual que é a medida para conter a inflação? Aumentar a taxa de juros. É uma das medidas. Por isso que é bom a gente ter esse olhar lá para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Outra coisa que envolve o candidato à presidência Donald Trump foi o discurso dele em relação ao Bitcoin. E você sabe que aqui nos últimos tempos a gente vem adquirindo Bitcoin porque isso é importante para nós. Pois no discurso dele sobre o Bitcoin, ele disse que se ele for eleito, ele vai começar uma reserva de Bitcoin lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu já falei, cada país tem uma reserva nacional. Seja ouro, títulos públicos de outros países, próprio seu título público. Então, pensa assim, a maior economia do mundo começando a montar uma reserva de Bitcoin. O que vai acontecer com o mercado de Bitcoin? Vai começar a maior escassez de Bitcoin. Então, vai começar a subir o valor do Bitcoin. Pelo menos é a tendência. E lá nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, para milhões de pessoas que normalmente não votariam, mas gostam, investem em Bitcoin, esse discurso do Trump é um motivo que faz a pessoa querer votar. Pois ela não importa com o resto, o que o Trump vai fazer com a saúde, vai fazer lá fora. Ela se importa com o Bitcoin, por exemplo. Então, esse discurso do Trump acaba angariando votos, e caso ele seja eleito, é um sinal de alerta pra gente, pois é sinal que se ele cumprir com isso, de criar uma reserva de Bitcoin lá nos Estados Unidos,
provavelmente o valor do Bitcoin deve subir. Então, antes mesmo de eu correr todo esse discurso, eu fiz minha própria análise e eu comprei mais R$ 300 em Bitcoin e eu também comprei R$ 300 em Ethereum. Ethereum também é a segunda principal criptomoeda do mundo. O fundamento dela é um pouco diferente do Bitcoin, mas eu não vou explicar isso aqui no vídeo de hoje. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando Ethereum. Mas também é uma criptomoeda que atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, está por volta dos R$ 17 mil. Eu acabei tendo um prejuízo desde a hora que eu comprei, mas é o que eu falei, a longo prazo isso aí deve subir e explodir muito ainda. Outro aporte que eu fiz, e é que eu vou explicar aqui, porque esse foi um aporte um pouco mais pesado, digamos assim. Eu tinha dois títulos não, mas tinha dois investimentos em renda fixa que acabaram vencendo nesse último mês. Então você deve ter percebido, se você for olhar o último vídeo, você vai ver lá que tinha por volta de R$ 700 investidos em um CDB. Era um de prazo curto, ele acabou vencendo e esse investimento, como o dinheiro voltou para minha carteira, eu decidi comprar um ETF. O que é um ETF? ETF, no geral, é um fundo. Esse investimento aqui, no caso, é um investimento americano também. Eu não quis fazer esse investimento direto lá nos Estados Unidos, tem como investir nele através da Bolsa Brasileira, na B3, e é um índice replicador de fundo. Ou seja, esse ETF replica o ETF americano chamado Vanguard Total Bond Market. Esse ETF tem mais de 300 bilhões de dólares sob gestão, ou seja, é um fundo muito grande mesmo. Ele investe em mercado de renda fixa americano mesmo. Então ele possui mais de 10 mil títulos sob gestão. O que é um valor excelente, é um número muito grande, onde a gente acaba se expondo a uma grande diversificação e, como eu disse, na moeda mais forte do mundo. E o que eu ia falar que é importante também? A taxa de juros nos Estados Unidos atualmente está em torno de 5,5%. A taxa de juros aqui no Brasil está 10,5%. Então você olha e fala isso, pô, Miguel, vale mais a pena eu investir na taxa Selic aqui do Brasil, o rendimento é maior. Só que você tem que pensar, em média, a gente tem uma inflação de 4% ao ano aqui. Então, de ganho real, você tem 6% ao ano. Lá, os números de inflação geralmente são bem menores. Então, vamos supor que você está ganhando esse 5,5% lá e 6% real aqui. Compensa mais você ficar lá. Porque igual você está vendo no gráfico agora, só nesse ano o dólar valorizou 18% em relação ao real. Que acaba compensando e você acabou ganhando muito mais. Você ganharia muito mais só de ter comprado dólar do que deixar investido aqui, por exemplo. Então pensa assim, você vai ter esse rendimento do fundo lá e além disso você vai ter a valorização do dólar perante o real. Por isso que eu decidi fazer esse investimento aqui. Mostrar para vocês também que se você tivesse investido nesse ETF ao longo do último ano, como ele rendeu por volta de 20%, você teria, caso tivesse feito um investimento de R$ 1.000, você teria R$ 1.225. Enquanto o Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira, rendeu apenas R$ 45. Então perceba que esse foi um fundo que teve um bom desempenho ao longo dos últimos tempos. Aqui para você observar a diversificação da carteira desse fundo. 47% do que ele tem em sua composição é o Tesouro Nacional Americano. Então é um investimento de muita segurança, pois você só não recebe esse valor se o governo americano falir e não conseguir te pagar. Ou seja, só para não dizer impossível, é muito, 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 muito difícil. Além disso, tem hipoteca do governo, você tem alguns títulos que indústrias emitem, que é o seguinte, é um mercado que, sendo sincero, eu não analisei muito ainda, mas de debentures, algumas outras palavras são um pouco mais difíceis, mas as empresas também podem emitir títulos de dívidas. Só que é aquela coisa, se você vai pegar um título de dívida de um governo, geralmente a rentabilidade vai ser menor, só que você vai ter mais segurança, pois você só não recebe se o governo quebrar. Agora, numa empresa, você teoricamente tem mais risco, mas você também vai ter uma rentabilidade maior quando essa empresa emite títulos para vocês.
Só que no caso aqui, são empresas geralmente muito seguras, pois você pode ver aqui pela tabela de risco que a maioria dos ativos de muito risco é uma porcentagem muito baixa da composição da carteira. Dando uma olhada aqui no nosso rendimento da carteira no último mês, finalmente tivemos um mês bom, conseguimos dar uma recuperada. Nos últimos meses não tinha sido tão bom o nosso rendimento. Nesse último mês tivemos um rendimento de 1,54%. É um ótimo rendimento. Trazer aqui para vocês a grau de comparação. Se a gente tivesse esse rendimento todo mês, a gente teria um rendimento de 19% ao ano. E, 19% ao ano é um rendimento dos sonhos para qualquer investidor. Óbvio que a gente não vai conseguir manter isso aqui ao longo de todos os meses, todos os anos. Mas a minha meta como investidor é ter sempre um retorno entre 10% e 15% ao ano. Sempre essa meta. Pois menos do que isso, não compensaria eu investir por conta própria e buscar ativos diferentes. Para obter um rendimento menor que esse, compensaria deixar parado num CDB, por exemplo, ou só comprar algum índice. Então, ó, perceba que o rendimento da nossa carteira esse mês foi realmente muito bom, pois superamos o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana, com os principais títulos de lá. Superamos o Ibovespa, que é o índice da Bolsa aqui do Brasil. Superamos o CDI, que é o indicador da taxa de juros do Brasil. Também igualamos o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil também. Só perdemos para o Bitcoin, que rendeu 6% nesse mês. Ou seja, se eu tivesse pegado tudo e só comprado Bitcoin, teria um rendimento muito melhor do que eu tive. Mas é óbvio, não dá para você fazer isso, pois você fica exposto a muito risco. E o essencial para você ter uma rentabilidade boa na carteira é a diversificação também. Vamos olhar o rendimento geral ao longo desde que eu comecei a investir, por volta aqui de março. Ainda no ano estamos com um rendimento de mais ou menos de 1%. 1% negativo, né? Mas começamos a recuperar nesse mês. Eu tenho certeza que próximos meses evoluiremos ainda mais. Nesse último mês também recebemos menos proventos, porque no último mês lembra que deu aquela pancada por causa que caiu dividendos do Banco do Brasil, caiu dividendos extraordinários, juros sobre capital próprio, então recebemos um valor um pouco maior do que esse mês. Mas esse mês também tivemos um bom retorno de proventos, R$ 34 nesse mês, e minha carteira, no geral, ela não é muito voltada para receber esses proventos, esses dividendos. Porque o Bitcoin, por exemplo, ele não paga dividendos nem proventos, mas você ganha na valorização dele, que acaba sendo um pouco mais o foco da minha carteira. Mas para os nossos objetivos tá bom esse retorno, e eu vou analisar se precisamos comprar mais algum ativo que vai pagar mais proventos para a gente. Mas isso é assunto para o próximo vídeo que a gente vai acabar descobrindo qual que foi a minha decisão. Além disso, para finalizar, mostrando aqui para vocês por grupos como está alocado na minha carteira. Então, perceba que do lado esquerdo está a carteira que eu busquei montar aqui com vocês. Eu falei lá no primeiro vídeo. E, nesse mês, felizmente, consegui agora equilibrar ela do jeito que eu queria. Então perceba aqui, ó, fundo imobiliário, eu queria ter 30%, estou com 31%. Ações, eu queria 25%, estou com 23%. ETF, estou com 15%, minha ideia é ter 17%. Aqui, ó, com renda fixa, Tesouro Direto e LCI, ambos são considerados renda fixa. Então aqui a gente está com um pouco mais aqui de 23%. Criptomoedas também, estamos quase com o que eu queria, que era 8%. Tá, aqui, obviamente, eu não vou vender 1% de fundo imobiliário para realocar em outra parte. Conforme formos fazendo novos aportes, eu vou equilibrando isso. Mas para mim já está num nível que está equilibrado, de um jeito que eu desejo que fique a minha carteira. Além disso, vocês podem ver aqui a quantidade total de valor que temos aqui. Como eu falei, aqui não está totalmente minha carteira, pois tem um ou dois ativos que, por conta às vezes de estar com vencimento um pouco perto, eu também não ter conseguido colocar nessa plataforma, eles não estão aqui. Mas pode considerar que temos um total de aproximadamente 10.500.
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, que esse vídeo possa ser útil para te ajudar nos seus investimentos. Deixe seu like para incentivar a eu postar mais vídeos para vocês. Perceba que essa semana já saiu 2 vídeos. Algo excepcional, não vai sair 2 vídeos toda semana. Mas me siga lá no meu Instagram, mm_negócio, que a cada dia eu tô postando mais conteúdo por lá. Por lá a gente tem uma interação diferente, acaba saindo alguns conteúdos exclusivos por lá. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu?